que fere mais que todos os punhais é a recordação. Luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública que discutirá o acompanhamento das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2024. Convidando o vereador, o senhor Carlos Alberto Fechner, contador da Prefeitura Municipal de Pereiras, para que faça a sua explanação. Alô. Boa noite. Então, nós estamos aqui por fazer a apresentação da audiência pública nas metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. Vocês estão aí com a ata na mão e o quadro de apresentação. Começa aqui com a introdução, no primeiro parágrafo aí, dizendo só da obrigação da realização da audiência pública. É o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz que nos meses de fevereiro, maio e setembro, deixa eu ver aqui, peraí. Tem que ocorrer a realização das metas da audiência pública das metas fiscais. Então, no item 1 aí, receitas e despesas resultantes da execução orçamentária, item 1.1. A receita corrente por categoria econômica arrecadada atingiu a importância de 15.249.084,94 neste primeiro quadrimestre, representando 35,10% da meta estabelecida no orçamento. Então, se você pegar aí no quadro aí, a primeira página, aí, aqui está 2, mas é a página 1, folha 1. Item 1.3. Então, o que nós temos aqui, o que está dizendo da arrecadação aqui, está demonstrado aqui na página 1, item 1.3. Distribuição da receita por categoria econômica, o total de 15.249.084,94. As receitas na sequência. A receita corrente por natureza encontra-se detalhada as folhas 2, item 1.4. Então, virando a folha aí, vocês vão encontrar aí a folha 1.4, virando a folha do quadro aí. Folha 2, seguindo a ata lá. Item 1.4. Então, a composição da receita por categoria, por natureza, ela está composta, distribuída neste 1.4 aqui na folha 2 do quadro de apresentação. Que dispensa a gente fazer o comentário, que é um desdobramento naqueles 15.249.084,94 da receita por categoria econômica, que é a receita corrente. Por categoria econômica. E a receita corrente por natureza é esta que está na página 2, item 1.4. Dá para entender o quadro aí? Então, esse é o primeiro item 1.4 aqui, distribuição da receita por natureza. É a receita corrente e a receita capital, com os seus desmembramentos. Depois vem aqui o comparativo na sequência da ata. Na primeira página da ata. Comparativo da receita 2023 e 2024 no primeiro quadrimestre.
Esse comparativo está aqui ele está na página, no item 141 da página 2 do quadro. Nessa mesma, na página 2 aí. 141, página 2. Comparativo da receita 2023 e 2024, primeiro quadrimestre. Lendo a ata, vocês podem acompanhar no quadro. O quadro de apresentação no item 141, folha 2, demonstra a variação de arrecadação entre os períodos do primeiro quadrimestre de 2023 com o primeiro quadrimestre de 2024, ocorrendo uma arrecadação de 8,67% a maior no primeiro quadrimestre de 2024 em relação ao primeiro quadrimestre de 2023. Quanto que foi a arrecadação da receita no primeiro quadrimestre de 2023? É a segunda coluna aí da esquerda para a direita. 14.032.239,80. Qual foi a arrecadação do primeiro quadrimestre de 2024? É a coluna aqui, a coluna é 15 milhões. Está acompanhando? 15.249.084,94. Dividindo esse 15 milhões que arrecadou no primeiro quadrimestre de 2024 pelo que arrecadou no primeiro quadrimestre de 2023, tem-se uma arrecadação a maior no primeiro quadrimestre de 2024, correspondente a 8,67% a mais do que arrecadou no primeiro quadrimestre de 2023. Virando a página aí, deu para entender acompanhar aí? Virando a terceira página aqui do quadro, na ata é o item 2. Na ata, despesas por categoria econômica liquidada. Na ata. Esse que eu vou ler aqui agora, ele vai estar na página, no item 3, no item 2, 2.1, item 2.2.1 no quadro aí. Despesa por categoria econômica liquidada. Localizaram? Está no item 2.2.1. Agora eu que me perdi aqui. Tá. A despesa corrente por categoria econômica atingiu a importância de corrente. No item 2.2.1, lá, na primeira coluna tem a descrição. Despesa corrente. A meta estabelecida foi 42.197.342,49 de arrecadação no ano. A despesa realizada aqui, da terceira coluna, é o quadrimestre atual, e a coluna 4, até o período, que é o mesmo. Então, arrecadou, teve uma despesa empenhada de R$ 17.709.435,92 no total da receita, no total geral embaixo desse quadro, que representou 37,87% da meta estabelecida de 46 milhões na primeira coluna da esquerda para a direita. 47.759.128,47. Sendo que a receita corrente, que é na primeira linha desse demonstrativo, a arrecadação foi de 16 milhões, a despesa empenhada. Liquidada foi de 16.728.254,81, que representou 39,64% da meta estabelecida no orçamento de 42 milhões. Despesa de capital, meta, é a segunda linha aí do quadro 2.2.1. Meta atualizada lá, 4.218.549,98. Essa é a meta estabelecida para despesa. Quanto que executou no primeiro quadrimestre dela? 981.181,11, que representou 23,26% dessa meta estabelecida
de 4.218. A reserva de contingência não movimentou nada. E, repetindo, fecha uma despesa liquidada até o primeiro quadrimestre de 17.709.435,92, que representou 37,87% da meta estabelecida aqui na segunda coluna da esquerda para a direita, 46.759.000. Depois vem o item 222 aí do quadro. Distribuição da despesa por natureza, liquidada. A despesa corrente por natureza encontra-se detalhada nas folhas 3, item 222, do quadro de apresentação. Então, o que é? É a receita corrente com o desmembramento dela, despesa de pessoal, juros e amortização e outras despesas correntes. Esse é o desmembramento, o detalhamento da despesa corrente. Ou seja, esse é 16.728.000, ele está gasto em pessoal e encargos sociais, 6.653.000, juros e amortização da dívida, 238.000, e outras despesas correntes, 9.835.000, que dá o 16.728.000, que representa 39,64% da meta estabelecida. Despesa de capital, nessa mesma coluna, nesse mesmo quadrinho. A despesa liquidada, 981.181,11, aquele que nós já vimos lá no outro quadro. Qual que é o detalhamento da despesa de capital? Investimentos, que está com 528.193, e amortização da dívida, 452.987. Esse é o detalhamento da despesa de capital. Somando o valor do investimento mais a amortização da dívida, vai dar a despesa de capital de 981.181. E somando a despesa corrente de 16.728, mais a de capital 981 milhões, vai dar os 17.709 de despesa liquidada no primeiro quadrimestre, que representou 37,87% da meta inicial estabelecida, que é de 46.759. Está dando para acompanhar? Página 4, que é um comparativo da despesa agora de 2023 com a despesa de 2024 no primeiro quadrimestre de 2024. A terceira, lendo aqui o quadrinho 223, na página 4, o primeiro quadrinho é da descrição das receitas. O segundo é a meta estabelecida no orçamento e a terceira aqui é o realizado, só que essas três primeiras colunas aqui, as duas primeiras colunas de valores é do exercício de 2023. As próximas duas colunas, a 4 e a 5, é o que realizou no primeiro quadrimestre de 2024. Vai comparar uma com a outra. Qual foi a despesa total liquidada no primeiro quadrimestre de 2024? É na coluna 5 aí, entre parênteses. 17.709.435,92. Comparado com o que realizou no primeiro quadrimestre de 2023, de 14.928.820,20 centavos. Ou seja, o que a despesa realizada no primeiro quadrimestre de 2024 foi maior que a despesa realizada em 2023 em 11,86%. Ou seja, a despesa liquidada neste exercício de 2024, no primeiro quadrimestre, foi maior que a do primeiro quadrimestre de 2023 em 11,86%.
Depois vem um comparativo aqui, nessa página 4 ainda, o item 3. Acompanhamento da execução orçamentária até abril. Só que aqui é apenas dos recursos próprios. Apenas dos recursos próprios. Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Não está só. O valor, né? Sim. Então, o item 3 agora. Aqui é o que executou de despesa maior, em relação ao primeiro quadrimestre. O item 3 aqui na página 4 é o acompanhamento da execução orçamentária até abril, apenas dos recursos próprios. Apenas das despesas de recursos próprios. Receita e despesa, recurso próprio. A primeira coluna, a segunda e terceira é a receita. E a quarta, a primeira coluna de valor desse quadro 3, o que foi feito aqui? Foi pego o total do orçamento de 2024 da receita, dividido por 12, dá uma média de arrecadação de 2.666.667 mensal. Nós estamos demonstrando o primeiro quadrimestre, que arrecadou em janeiro, fevereiro, março e abril. A média prevista de arrecadação nos 4 meses, no primeiro quadrimestre, dá 10.666.666 reais e 68 centavos. A segunda coluna de valor aqui, da receita arrecadada, é a receita realmente, efetivamente arrecadada, aquilo que arrecadou em 2024. Janeiro, 2.748.320, fevereiro, 3.095.300, março, 2.910.619, abril, 2.476.505. Observe aí que todos os meses teve uma arrecadação a maior do que a prevista. Então, a receita realizada no primeiro quadrimestre foi de 11.230.745,40, resultando no período uma arrecadação a maior que a prevista de 500, a terceira coluna aí da diferença, total, 564.078 centavos e 72 0,78 reais e 72 centavos. Então, resumindo, ocorreu uma arrecadação a maior da receita realizada comparada com a prevista em 564.078,72. A única queda que teve aí foi no mês de abril, onde a previsão era 2.666.000, arrecadou 2.476.000. Uma arrecadação a menor de 190 mil, no mês de abril. Mas somando todos os meses, a arrecadação a maior foi de 564 mil. Agora, depois vem aqui a despesa, no mesmo período, janeiro, fevereiro, março e abril, só de 2024. E falando também só das despesas de recurso próprio. Então, teve uma despesa empenhada de 12.890.262,11. O que interessa mais aqui? É a última coluna liquidada. Que houve uma despesa liquidada nesse período do primeiro quadrimestre de 11.529.000 dos 534,72. Essa foi a receita, a despesa liquidada de recursos próprios no primeiro quadrimestre.
Qual é a comparação que se faz nesse quadro? Então a gente pega a despesa liquidada do período de 11.529.534,72 e divide pela arrecadação do mesmo período. Quanto que arrecadou? 11.230.745,40. Resultou em um déficit de execução orçamentária de 298.789,32. Ou seja, a despesa liquidada foi maior que a despesa arrecadada no primeiro quadrimestre. Gastou-se mais do que arrecadou nesse valor. Negativo. Resultado seria negativo na execução orçamentária. Até abril. Até abril. Não entendi. Esse está embaixo aí. Está demonstrado aí na folha. Olha lá, déficit de execução, que é o que é? Que é a diferença da última coluna, o total da última coluna de despesa liquidada, com a segunda coluna da esquerda para a direita de receita realizada, de 11.230. Porque o que a legislação diz? Que deveria no mínimo zerar receita X e YX, receita e despesa X. Agora, a folha 5, item 4 e 4.1, que é a aplicação no ensino. Aplicação no ensino, no primeiro quadrimestre, como que ocorreu? Houve uma arrecadação de impostos e transferências vinculadas ao ensino, vinculadas à educação, no primeiro quadrimestre, no comecinho aí, depois do 4.1, logo a linha de baixo, 12.547.639,31. Essa foi a arrecadação no primeiro quadrimestre dos impostos dentro do orçamento vinculado ao ensino, à educação. A Constituição traz que o mínimo dessa arrecadação tem que se aplicar, 25% dela tem que se aplicar na educação. 25% dessa arrecadação é 3.136.909,83. Esse valor de 25% é o mínimo que as prefeituras, ou vou falar aqui, que a prefeitura teria que ter gasto no primeiro quadrimestre. Mínimo, porque a arrecadação, estamos comparando com a arrecadação também arrecadada no primeiro quadrimestre. Como que ocorreu isso daí? Vem o quadrinho de baixo aí. Na despesa empenhada, teve uma arrecadação, um empenhamento de despesa de R$ 4.579.052,19, que representou uma despesa empenhada de 36,49%, ou seja, muito acima do mínimo obrigatório de 25%. Na despesa liquidada, que é o segundo quadro, que a primeira é a empenhada. Na liquidada, o empenhamento total foi R$ 4.381.859,06. Essa é a liquidada, que representou 34,92% da receita mínima obrigatória. Da receita liquidada, da despesa liquidada. O mínimo era 25%. E na paga, que é a última coluna, foi de 3.880.258, que representou 30,93% destinado ao ensino, à educação. Neste caso foi do pagamento. Mas como que se mede isso aí? Isso aqui
poderia estar sendo até menor no primeiro quadrimestre, segundo. A medida, o limite do tempo de medida disso aqui é 31 de dezembro. Lá em 31 de dezembro, fechado o exercício, nem a empenha, até a despesa liquidada tem que ser no mínimo 25%. Ela já está bem superior aqui. Deu para assim entender? Ó. Isto. Foi o que gastou na educação a mais. Porque o mínimo era 1.136.000. Liquidou 4.381.000. Essa diferença é o que aplicou a maior em valor. E em percentual, 34 menos 25 vai dar 9,92. Em percentual, né? A despesa liquidada. É o 34,92 menos 25 vai dar o 9,42, 9,92%. Entendendo que já no primeiro quadrimestre foi atingido o limite mínimo obrigatório. Aplicação de recurso no Fundeb, também nessa folha 5, item 4.2. Recurso recebido do Fundeb, mais aplicação financeira no primeiro quadrimestre, foi de R$ 2.545.391,03. O que a legislação diz? Que, no mínimo, 70% da arrecadação do Fundeb, dentro do exercício, tem que ser gasta, no mínimo, 70% com os profissionais do magistério e ou melhor, 70% mínimo com os profissionais da educação, que entra aí o magistério e outros servidores, funcionários da educação. Que teria que ter gasto 1.781.773,72, os 70%. E outra regra que a lei traz é que do recurso arrecadado no exercício ou no quadrimestre, o mínimo de 90% tem que ser liquidado dentro do exercício ou dentro do quadrimestre. Que seria 2.290.000 do total recebido de 2.545. Como que aconteceu? Despesa empenhada. Empenhou 2.311.224,92. Total empenhado, 90,81%. Este 90,81% atingiu a regra do mínimo de 90% dentro do quadrimestre ou do exercício final. Certo? Porque era 2.290.000, ou 90%, de 2.545, mas empenhou 2.311. Empenhou mais do que o mínimo obrigatório. Na despesa, na primeira coluna empenhada com os profissionais da educação, foi de 1.762.052,79, que representou 69,23%. Aqui, o mínimo obrigatório de 70% não foi atingido. Certo? Faltou aí 0,77% para chegar no mínimo obrigatório. Tem penalidade agora? Não. O que pode acontecer é o tribunal estar mandando os alertas para que apontamento de alerta, alertando o município no sentido de que tome as providências devidas para não deixar para o fim de ano e lá não dá para atender. Entendeu? Então, chegando... Essa é a regra que o tribunal faz, entende? Então, na despesa liquidada, foi a mesma coisa.
90,81, o mínimo do que recebeu, aplicou, que é o mínimo de 90. Na despesa lá com profissionais da educação, o 96, foi o que empenhou liquidou, com os magistérios e os profissionais da educação. E aquele dos outros 30% foi empenhado 549.170, que representou 21,58% na despesa empenhada, que somado com 69,23 do magistério e dá 90,81. Na liquidada a mesma coisa. O mesmo que liquidou no profissionais da educação foi o mesmo que liquidou e empenhou e liquidou nos 30%. Os percentuais batem, tanto a despesa empenhada quanto a liquidada. No pago, o pagamento foi menos. Pagou com os profissionais da educação 1.661.759, que representou 65,29. E pagou 519.095 com os 30%, a despesa liquidada dos 30%, que representou 20,39. Somando a despesa paga, 2.180.854,92, que representou 85,68% na paga. Por que deu menos? Principalmente a despesa com os profissionais do magistério aqui. Porque no período aí, a despesa é empenhada e liquidada dentro do mês e paga no mês seguinte. Então, esse pagamento menor é disso daí. Ou seja, dentro do exercício aqui, do primeiro quadrimestre, o 90% mínimo está sendo atingido, mas o gasto com os profissionais do magistério ainda faltou um pouco para atingir o mínimo obrigatório de 70%. Tem uma observação aí, número 2, nessa mesma folha, que diz assim: o demonstrativo do ganho do Fundeb no exercício entre a contribuição para a formação do Fundeb e o seu retorno. Receita recebida do Fundeb no primeiro quadrimestre, 2.545.391. Dedução da receita para a formação do Fundeb, os 20%, representou 2.122.758,68. Ganho do município com o Fundeb, R$ 422.632,35 no primeiro quadrimestre. Ou seja, o município recebeu mais de retorno do que com aquilo que ele contribuiu com os 20% para formar o Fundeb. Ou seja, o pagamento do Fundeb ainda está compensando essa regra do município contribuir com algumas receitas, com 20% dela para formar o Fundeb, e o retorno tem sido maior até então, até a presente data. Tiver alguma dúvida nessa do Fundeb, do ganho aí, alguma coisa? Não entendi. Não, ele fica, ele acumula, ele para gastando. Não, é assim. A divisão é assim, ó. Se atingiu 70%, atingiu 70% em 31 de dezembro. Sobrou lá os 70% que deveria ser aplicado, atingiu. Está sobrando dinheiro no Fundeb. Sobrou 400 mil. Obrigatoriamente, o município não tem obrigação de ratear, porque o mínimo obrigatório já foi atingido. E por que outras prefeituras fazem isso? Não, então eu não acompanho aí outras prefeituras. Às vezes, o que pode acontecer é dependendo dos outros gastos do Fundeb em outras áreas, em outras despesas, se não tiver sendo necessária
o município pode ratear esse valor. Nada impede que rateie. Porém, não é obrigado desde que atingiu 70%. Não pode passar para o exercício e para outro exercício? Não. Não? Ela pode, veja bem, os 70% não. O mínimo de 70% tem que ser dentro do exercício. O mínimo de 70%, assim, vamos supor, no valor total do Fundeb, recebido no ano. Vamos pegar o caso aqui. Quanto que recebeu no primeiro quadrimestre? 2.545.000. Esse 2.545.000 é o total. Os 70% desse 2.545.000 tem que ser gasto dentro do quadrimestre, que nós estamos falando em quadrimestre. Como se fosse em dezembro, por exemplo. Teria que ser gasto. Ah, gastou 70% e tem mais 200.000 no Fundeb. Tá, mas se sobrou esse valor, o que é feito? Chegou em dezembro. Tá, esse valor aí, o município passa para o exercício seguinte, o financeiro, como Fundeb diferido para 2025. Aí que o município, nesse momento, é que vai ver no que vai gastar o ano que vem. Nesse momento é que vai ver no que vai gastar. Se vai ratear. Se for ratear, nem precisaria deixar passar. Se fosse ratear, nem precisaria passar. Já rateava. Então, agora, é uma política aí, uma política de gerenciamento, né, de gestor. Ah, está sobrando dinheiro do Fundeb, dá para... Não vou... O Fundeb é para eles, não é? Não, totalmente não. Da profissionais de educação? Não, o 100% não. Não, digo, mas esse valor aqui que é ganho do município com o Fundeb. Não também. Esse ganho do município com o Fundeb não se atrela nada, não se atrela com os 70% ou 90%. O município contribui 20% de 5 receitas, em vez de entrar no caixa da prefeitura, nos cofres da prefeitura, esse 20% dessas 5 receitas, vem 80% na conta do município, 20% fica para o Estado, para formar o Fundeb. Só que esse 20%, quando a gente já contabiliza como aplicação no ensino. Essa diferença do ganho é o bolão da arrecadação. Está dentro do 2.545.000 aí arrecadado. Uma parte no primeiro quadrimestre. Não se vincula nada com 70%. Ou a sobra do Fundeb, que vai medir mesmo, é em 31 de dezembro. 31 de dezembro. Recebeu 100 milhões de Fundeb. Chutando. 100 milhões de Fundeb. 70% disso, ou seja, 70 milhões é com os profissionais da educação. Ah, fechou o quadro, gastou, atingiu. Está sobrando 30 milhões. Esse 30 não significa que tem uma vinculação com o ganho aqui. Esse ganho aqui, ele está composto dentro já de tudo. Esse ganho é a forma de contribuir e de voltar o recurso só. Mas quando volta na arrecadação total. Não é mais 422 mil. É mais entre o que contribuiu com o que recebeu. Entendeu? Mas ele está dentro do total que recebe lá no final do exercício. Então, essa sobra no Fundeb, desde que atinja os mínimos de 70, o município não é obrigado a fazer o rateio. Também nada impede desde que o recurso, porque tem despesas da educação que pode ser paga com os 30% do Fundeb. Tem bastante despesas que se compram e podem ser pagas, desde que sobre, né? Tenha condições de sobra. Então vai gastar nessas despesas. Ah, não, mas eu como prefeito, eu vou ratear e acabou. Eu posso ratear, independente do que qualquer coisa. Mas aí é mais da negociação, é mais uma gestão, né? Não é obrigado. Você entender bem isso aí, não é obrigado a fazer o rateio. Vilma, daí essa sobra, então, se caso atingir os 70%, a sobra
o executivo ele pode investir em outro setor se ele quiser? É isso? Não precisa ser Vou falar aqui, especificamente para educação? É isso? Como que é a pergunta? Atingiu 70%, certo? 70, né? Os 70%. Daí sobrou um restante lá. Um exemplo aqui, os 422 mil. Sobrou 422 mil. Não foi feito o rateio. Esses 422 mil, o executivo ele pode destinar ou investir em alguma outra área que não seja educação? Não. Tem que ser só... Essa sobra em 31 de dezembro, essa sobra financeira em 31 de dezembro, depois de pago, os 30% que empenhou e liquidou, depois de pago os 70% dos profissionais da educação, sobrou 500 mil, 422 mil. Vai ser aberta uma conta específica de Fundeb diferido de 2024, isso em 2025, em janeiro. Abre-se uma conta de Fundeb, o nome da conta, Fundeb diferido de 2024, e deposita esse saldo de 422 mil nessa conta. Para quê que o tribunal exige? Para que não misture com o recurso que vai receber em 2025 do Fundeb. São gastos separados. Mas no que vai gastar? Dentro da educação. Não se pode passar para qualquer outra área. E tem um período que para gastar esse dinheiro ou pode diluir o ano todo? Não é 3 meses, aí, se não me engano? Então, aí que está. Aí é mais uma boa pergunta. Aí o município tem que gastar esse Fundeb diferido que passou até o primeiro quadrimestre do exercício seguinte. Até abril, final de abril. Ele tem que empenhar, liquidar e pagar o total dessa despesa. Mas não se aplica em outra área. Não pode. Mesmo porque é uma das auditorias que o tribunal faz muito pente fino, né, para saber mesmo se está sendo gasto o Fundeb diferido na educação mesmo. Principalmente dentro do quadrimestre. E aqui na folha 6, o item 5, aplicação na saúde. Saúde não tem muita dificuldade de se gastar, né? Mas os impostos arrecadados vinculados à saúde dentro do orçamento foi de 12.547.639,31. A legislação diz que o mínimo de 15% tem que gastar na saúde, obrigatoriamente o mínimo, que seria 1.882.145, empenhou 3.761.653, que representou 29,98%, quase o dobro. Liquidou 3.718.451, 29,63%, e pagou 3.169.775, que representou 25,56%. Nos 3 estágios da despesa, empenhada, liquidada e paga, no primeiro quadrimestre foi atingido os limites legal. Gastou bem acima, né? Quase que o dobro, né? De 15 foi quase 30, 29,98%. Ainda aqui na folha 6 tem o resultado primário. O resultado primário tem a finalidade de demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferidas, constitucionais e legais, honrar seus pagamentos com despesas correntes e despesas de capital, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras de operações de crédito e de alienações de bens, e do lado da despesa, o pagamento do serviço da dívida, juros, encargos e amortizações. Em resumo, o quadrinho aqui demonstra que as receitas fiscais do primeiro quadrimestre foi
15.249.084. Uma dedução que é feita de 112.753,66, que é das aplicações financeiras, resultando numa receita primária de 15.136.331. Despesa primária. Total das despesas fiscais, 17.709.435. Menos a amortização da dívida, que a lei fala, de 452.987, ainda fica uma despesa primária de 17.256.448. Aqui, então, deu um resultado primário negativo, de 2.120.116,84. Ou seja, as receitas primárias, se fosse apurar mesmo na regra, ela não cobriria as despesas primárias. Esse valor aqui ele até não é medido em percentual nenhum com relação à obrigatoriedade. Claro que numa situação dessa aqui, levada até o fim, vai afetar lá na frente o resultado financeiro lá no final. O déficit pode trazer um déficit, mas ele em si não tem medido nada com ele. Esse é o resultado primário. Depois, na página 7, o final dela aqui, é o resultado nominal. É a diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo os juros e o principal da dívida, e ainda acrescentado as receitas financeiras. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. No quadrimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do quadrimestre de referência e o saldo ao final do quadrimestre anterior. No exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do exercício atual em relação ao saldo em 31 de dezembro do exercício anterior, ao de referência. Em resumo, aqui teve o quê? Teve as duas últimas colunas aqui, quadrimestre anterior e quadrimestre atual, são os resultados nominais. Essa coluna aqui, as duas últimas, a penúltima, quadrimestre anterior, é o resultado da coluna C, que é o quadrimestre anterior aqui, é o C, aliás, é o C menos o B. Qual que é o C? Qual que é o valor do C? Aqui embaixo, agora já, na dívida fiscal líquida aqui. Porque é assim, ó. Qual que é a dívida consolidada? Aqui na coluna C aqui. É 7.478.809,58. Certo? Essa é a dívida consolidada. O item 2 aqui da primeira coluna, deduções. Está acompanhando aí? Deduções. Vindo aqui na coluna C, do quadrinho C, tem uma dedução de 7.081.739,61. O que é aqui? É o ativo disponível do município em 31 de abril, de 2.741.488, menos haveres financeiros do município 5.396.339, menos os restos a pagar de 232.999,36. Então, se soma 2.741 mais 5.396 menos os 232.000, nós vamos ter lá no item 2, deduções, 7.081.739. Que este daqui, tirando
da dívida consolidada de 7.478.000, nós vamos ter nós vamos ter aqui, e tem menos aqui ainda, em menos 823.092 aqui de valores restituíveis e vinculados, de 823.000, que diminui também da soma do 2.741 mais 5.396, nós vamos ter uma dedução de 7.081. Tirando dos 7.486, a dívida consolidada líquida é 397.069,37 reais. Menos o quê? Menos o passivo reconhecível de 5.305.544, nós vamos ter uma dívida fiscal líquida negativa de 4.908.474.097 centavos. Essa dívida fiscal líquida, quando negativa, significa bom resultado. Por quê? Porque o que significa ela? Se você comparar esse resultado negativo aqui, de 4.908.000 menos, o que a lei fala? Como que se apura o resultado nominal do exercício? No exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do exercício atual, que é menos 4.908.000, comparada com a do exercício anterior, comparada com menos 4.129.000, que o resultado nominal é o do último, a diferença da última do exercício está na última coluna aqui, de 778.966.770. Ou seja, o resultado negativo representa esse resultado bom dentro dessa matemática de levantamento, de apuração da dívida fiscal líquida. Ela é complicada, viu? Eu confesso, bem complicada para ser entendida. Ou seja, em resumo aqui, se pegasse tudo que o município tem de direitos, tanto financeiro como haveres a receber, e comparar com a dívida consolidada dele de 7.479.000, ele não conseguiria pagar toda a dívida dele. Ele não conseguiria pagar toda a dívida dele. Que comparada na sistemática de apuração do resultado nominal, faltaria 778.996,70 para liquidar a dívida total dele. Ele não consegue pagar toda a dívida dentro dessa. É claro que aqui não está se levando em consideração as fontes de recurso, fonte 1, fonte 2, fonte 5. Aqui está comparando apenas a dívida do município a longo prazo. Então, esse resultado nominal, ele trabalha aqui mais a nível assim, do resultado, mais a nível federal, estadual do que municipal. Mas a matemática, o objetivo e os resultados, tanto lá em cima, Estado e União, o município é a mesma coisa. Não mudaria, né, a metodologia de apuração desse quadro. E o último quadro aqui, que são as outras apresentações, são as despesas com o pessoal. Então, o que teve no
primeiro quadrimestre, qual foi a aplicação, qual foi o gasto com o pessoal no primeiro quadrimestre? Entendendo o seguinte, primeiro quadrimestre, pegando o último mês de referência do quadrimestre de 2024, que é abril. Então, você pega a receita corrente líquida do mês de abril de 2024, soma com a receita corrente líquida dos 11 meses anteriores, vai dar a receita corrente líquida do primeiro quadrimestre. É um somatório. No mês de referência, abril, com as 11 meses anteriores. Que deu quanto? Deu 43.156.454,02. Essa é a receita, foi a receita corrente líquida de abril somada com os 11 meses anteriores. Deu 43.156.454 reais. Comparada com o quê? Com a despesa de pessoal, que o raciocínio e a base de cálculo é a mesma. Então, pega lá a despesa com o pessoal do mês de abril de 2024, soma com a despesa de pessoal dos 11 meses anteriores, soma com a de abril, deu 22.783.707,69 centavos. Que esta despesa de pessoal dividida com a receita corrente líquida, deu um percentual de gasto com o pessoal no primeiro quadrimestre de 52,79%. Ou seja, o limite prudencial é 51,30%. Houve uma aplicação de limite do primeiro quadrimestre, 52,79%. Houve uma aplicação acima dos 51,30%, que é a diferença dos 51,30 contra os 52,79. Eu não pus aqui, mas se fizer a conta aí, vai dar um percentual. É só tirar na maquininha. É pouquinho não, é um valor, é 52,79 menos 51,30. Essa diferença é o que extrapolou o limite prudencial. Aí o município tem aqui até o final do exercício. Por quê? Porque ele tem o primeiro quadrimestre para reduzir 1/3 e no segundo quadrimestre o resto do valor que está acima. Ou seja, o correto é chegar lá em 31 de dezembro, no mínimo dentro do limite prudencial, 51,30. No primeiro quadrimestre já está acima. Então é 1,49 isso. É o percentual aplicado, gasto com o pessoal acima do limite prudencial. Isso tem que reduzir no limite prudencial. Mas ele tem 2 quadrimestres para isso. Seria essa aí uma apresentação com um pouco de dificuldade para falar do nominal, mas nós vamos tentar ver se consegue dar uma melhor explicação no próximo desse quadrimestre, desse resultado nominal. Mas também não vai ser tanto. Mas se tiver alguma pergunta que a gente ainda possa. Resumindo, então, nós estamos bem? Não entendi. Hoje a prefeitura está bem? Está bem. Pelos números aqui. Se você perguntar, se você pegar aqui, gasto com educação, gasto com saúde, gasto. Há alguma ressalva. Uma delas é pessoal, que não está dentro do limite. Isso aí tem que ser corrigida. O percentual outro percentual que tem que estar atento é aqui do comparativo da receita, da despesa com a receita. Aqui na folha 3, na folha 5, 4. Aqui sim, a despesa liquidada de 11.529 contra a despesa arrecadada de 11.230, que teve um déficit de 298 mil. Se seguir no segundo e terceiro essa média,
vai chegar em quase 900 mil de déficit. Sim, mas isso não vai depender dos outros 2 quadrimestres. Mas se multiplicar por mais 2 quadrimestres, seguindo essa média de arrecadação e essa média de liquidação de despesa, chegaria em quase 1 milhão de déficit. A pergunta é, esse déficit de 1 milhão dá rejeição de conta? O déficit de execução orçamentária, sim, com uma ressalva. O tribunal considera, é uma tolerância do tribunal de um déficit de execução orçamentária no valor, na média de arrecadação do ano da receita arrecadada. Então, se a média de arrecadação no mês for, que está dando aqui, se dividir 11 milhões 230, que dê 2 milhões 11 milhões 230 dividido por 4 aí, dá quanto? 4, 3, 12. Dá um pouquinho menos, dá uns 2 milhões. 2 milhões e 800. Até 2 milhões e 800 na colocação do tribunal, ele tolera ainda um déficit de execução orçamentária, que é a média de arrecadação do exercício. Acima disso aí não tem o quê. E também tem muito a ver o histórico do município. Déficit, déficit, déficit. Essa sequência de déficit pode ocasionar uma rejeição de conta, independente dessa média. Entendeu? Fechou o exercício com déficit 2024, 23, 22, 21. Seguido, déficit, déficit, déficit. Há um entendimento do tribunal no sentido de que, quando ocorre isso, ele pode não aplicar a regra da média obrigatória, daquela média de arrecadação do exercício, e rejeitar a conta. Então, essa é a ressalva que ele... Então, seria hoje o presidente aqui considerar até uma situação boa, tirando aqui o gasto com o pessoal que precisa ser corrigido, tem que se voltar essa aplicação, e tomar cuidado com essa média de despesa liquidada com a receita arrecadada, para que isso não vai aumentar. A tendência é no terceiro quadrimestre cair, né, a arrecadação, né? É assim, ó. O que pode ocorrer aqui numa pequena queda a partir de agora, que eu vejo a única? O IPVA. O IPVA ele é pago, assim, à vista, que ele ocorre, o pagamento dele, 80% dele ocorre no primeiro trimestre. Pagamento à vista ou que tem desconto. E depois começa o pagamento parcelado. Então, depende de quanto parcela vai pagar, vai dividir para pagar. Mas no histórico de arrecadação tem demonstrado que nos primeiros 3 meses, 80% do IPVA são pagos. Depois vai arrecadando um pingado. Isso daí pode trazer uma diferença aí na arrecadação. Agora, fundo de participação, que tanto fala que está caindo, não está caindo nada nessas receitas maiores. Se pegar a arrecadação, até não veio aqui as principais arrecadações, eu ia até mostrar, mas não está. O comportamento dessas receitas vai até o fim do ano, a menos que venha alguma coisa ao contrário aí, que a União e o Estado tenham que tomar alguma providência e ir. Mas do contrário não, do contrário essa média vai dar. Ou seja, o que está aqui? Está arrecadando aquilo que previu. Um pouco a mais, até um pouquinho a mais do que está previsto na receita de recursos próprios. A gente não coloca a receita na fonte 2 aqui, e 5, porque elas são específicas. Ela vem para aquilo, tem que gastar naquilo. E não é todo ano que você recebe aquela receita.
na fonte 2 e 5. A maioria delas são emendas que vem, que você consegue emenda para tanto custeio como capital. Então, esse é o demonstrativo aqui nessa folha aqui de déficit aqui também comparado com a receita do recurso próprio mais, entendeu? Essa média de arrecadação, que é o que interessa, onde o município mais sofre com a execução orçamentária é o dinheiro dele, o recurso é aquilo que ele arrecada aqui e essas receitas transferidas, FPM, ICM, IPI, PVA, são receitas que o município são de transferências correntes, né? Arrecada, o Estado arrecada, repassa, a União arrecada e repassa. Mas são receitas constitucionais, são obrigatórias. Todo mês tem. Tranquilo. Alguém quer perguntar mais uma coisa? Acho que não, porque no decorrer foi perguntado ou respondido. Sendo assim, agradeço a presença de todos. O Festa, Carlos Alberto Festa, obrigado pela explanação. E nada mais havendo a tratar, está encerrada a audiência. Muito obrigado.